O que a Bíblia ensina? Porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Com o professor Rivaildo Freitas Cardoso. Tema de hoje: a Bíblia. Qual a sua origem e propósito? Quando alguém lhe faz a pergunta: o que é isto que eu tenho na mão? E lhe mostra uma Bíblia. Naturalmente você vai responder: é uma Bíblia. E se a pessoa segue perguntando e diz: e o que é uma Bíblia? Você certamente dirá: é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Outros dirão: é o santo livro. Então nos vem a pergunta: por que então que na Bíblia não está escrito palavra de Deus, santo livro de Deus, ou livro do Senhor? Por que está escrito Bíblia Sagrada? Muito simples. A palavra Bíblia vem do grego e significa biblioteca. E a palavra sagrada, ela significa de Deus. Ela vem do latim. Logo, biblioteca de Deus. Ao abrir a Bíblia, logo nas primeiras páginas, você vai observar que existe uma expressão em cima dizendo índice geral. Esse índice geral mostra as subdivisões da Bíblia. Ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento são os livros que foram escritos antes da vinda de Cristo Jesus ao mundo, e Novo Testamento são os livros que foram escritos depois da vinda do Senhor Jesus ao mundo. A Bíblia está composta e foi preparada para nós através dos santos apóstolos e dos profetas com um cânon de exatamente 66 livros. A Bíblia começou a ser escrita por volta do ano 1500 a.C., aproximadamente. O primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. O último escritor da Bíblia foi João, que escreveu por volta do ano 90 ao ano 100 depois de Cristo. Logo, 1500 a.C., com 100 depois de Cristo, aproximadamente 1600 anos foi o tempo que levou para a Bíblia ser completa. Outro detalhe interessante é que a Bíblia ela é subdividida em 5 estilos literários. O primeiro estilo literário é o estilo histórico, que vai desde o livro de Gênesis até o livro de Ester. O outro estilo literário é o estilo poético, que vai desde o livro de Jó até o livro de Cânticos dos Cânticos. O terceiro estilo literário é o estilo profético, também conhecido como estilo enigmático, no qual a linguagem profética ela é traçada e cheia de muitos enigmas e simbolismos. Esse estilo começa no livro de Isaías e vai até o livro de Malaquias. No Novo Testamento existe apenas um livro no estilo histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos, e somente um livro no estilo profético, que é o livro de Apocalipse. O quarto estilo ao qual a Bíblia é subdividida, estilo literário, é o estilo de testemunho. É quando uma pessoa conta aquilo que ela viu, ouviu e viveu com uma pessoa. Os livros que são qualificados nesse estilo são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O livro de Atos, como já falamos, que vem na sequência, é um livro do estilo histórico. O quinto e último estilo de livros ao qual a Bíblia foi composta, a Biblioteca Sagrada de Deus, é o estilo de epístolas ou cartas. A palavra epístola é uma palavra grega, também usada no latim, que significa cartas. O que são o estilo de cartas? São livros que contêm uma mensagem curta, objetiva e direta acerca da vontade de Deus para o seu povo em todas as épocas. A Bíblia, ela foi escrita aproximadamente por 40 escritores, todos homens. Muitas pessoas religiosas se sentem chateados quando as pessoas dizem que a Bíblia foi escrita por homens. Nós não deveríamos ficar chateados por isso. Afinal de contas, realmente, a Bíblia foi escrita por homens. Porém, existe um detalhe. Quando lemos a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, nós percebemos
que a voz que está falando à nossa mente, à nossa consciência, é a mesma voz, dando-nos a entender que é uma só pessoa que está falando conosco. E esta pessoa é a pessoa do nosso Deus. Uma pergunta que as pessoas sempre me fazem, como professor nos lugares onde tenho dado aulas a respeito da Bíblia e da sua compreensão, é por que a Bíblia não responde claramente tudo aquilo que elas querem saber. Querido amigo, querida amiga que está ouvindo este áudio neste momento, uma coisa que você e eu precisamos aceitar é que a Bíblia não existe com o propósito de nos responder tudo aquilo que queremos saber, mas a Bíblia foi composta e preparada pelo nosso Deus com o propósito de nos transmitir tudo aquilo que necessitamos saber com relação a quem somos, de onde viemos e para a vida eterna a qual Deus quer conduzir-nos. Uma outra pergunta muito comum que as pessoas costumam fazer ao estudar a Bíblia é: professor, existem diferentes tipos de Bíblia? Existe diferença entre a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, entre a Bíblia dos demais evangélicos e a Bíblia dos católicos? Sim e não. Veja, a Bíblia dos Testemunhas de Jeová é feita pela Sociedade Torre de Vigia. Realmente, se você for levar essas versões bíblicas para os melhores eruditos e especialistas em traduções bíblicas de qualquer parte do mundo, todos eles serão unânimes e concordarão que a Bíblia da Sociedade Torre de Vigia é uma adulteração dos textos sagrados. Existem palavras que são acrescentadas nesta Bíblia que não estão no original, e existem palavras do original que elas desaparecem nesta versão bíblica da Sociedade Torre de Vigia. Um outro detalhe é que muitas das demais palavras eles traduziram com um sentido totalmente distorcido do original, porque esta denominação tem por finalidade apresentar o que eles acham e o que eles pensam sobre Deus e não o que realmente a Bíblia diz. Como a Bíblia diz em muitas passagens o contrário, eles então procuram acrescentar palavras e torcer o significado real da palavra de Deus. Por isso não é recomendável para você que quer ser um estudante sério da Bíblia estudar com a versão bíblica dos Testemunhas de Jeová, porque não é uma versão bíblica, é uma adulteração da palavra de Deus. Quanto à Bíblia dos evangélicos, dos demais protestantes e a Bíblia da Igreja Católica, veja, assim como a religião dos Testemunhas de Jeová tem a sua própria editora para fabricar a sua própria Bíblia segundo a sua vontade e as suas intenções, também a Igreja Católica tem duas editoras, que são a editora Ave Maria e a editora Paulinas. Os 66 livros do cânon bíblico deixado pelos discípulos e pelos apóstolos e profetas realmente são traduzidos corretamente pelas editoras católicas. Porém, um erro que a Igreja Católica cometeu foi o de agregar 7 livros que não são de origem divina, 7 livros que não foram inspirados por Deus. E estes livros foram agregados e espalhados dentro da Bíblia Católica. Logo, a Bíblia Católica é uma Bíblia aumentada contra a vontade de Deus. Ela tem esses 7 livros a mais, tendo um total de 73 livros, quando a Bíblia no seu original, ela sempre teve 66 livros. O nome desses livros, que são chamados também livros apócrifos, ou seja, livros ocultos, livros que Deus não inspirou, livros que podem ter qualquer origem, mas não são livros inspirados. Esses livros são o livro de Judite, Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Macabeus 1 e Macabeus 2. Alguns desses livros são livros de feitiçaria, de bruxaria, outros são livros que tratam de política secular,
outros tratam de filosofia humanista e outros tratam, de princípios humanistas, mas nenhum deles foram livros inspirados por Deus e não deveriam estar na Bíblia. São livros antigos, são pergaminhos que foram encontrados de épocas do povo de Israel e de pessoas de povos arredores, mas nenhum deles foi um oráculo do povo de Deus, nenhum deles foi uma pessoa inspirado pelo nosso Deus. Logo, esses livros não poderiam ter sido colocados dentro da Bíblia. Alguns estudiosos os usam por cultura geral para saber o que pensavam as pessoas da cultura além bíblica daquela época, daquele entorno ao qual os livros bíblicos foram inspirados. Esses livros jamais deveriam ter sido colocados dentro da palavra de Deus, porque de certa maneira se agregou coisas que não são a vontade de Deus junto com a sua palavra. Essa é a única diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia dos demais cristãos protestantes evangélicos. A Bíblia que as demais igrejas evangélicas e protestantes usam são as Bíblias das sociedades bíblicas mundiais. E as sociedades bíblicas mundiais, elas não pertencem a igreja nenhuma, elas são instituições idôneas que têm o compromisso de traduzir as versões bíblicas para cada idioma dos países onde estão, da maneira mais correta e mais próxima, segundo os idiomas originais aos quais foram escritos os pergaminhos da Bíblia, no grego, no hebraico e no aramaico. A missão das sociedades é traduzir de uma forma que esteja o mais próximo do original, para que as pessoas possam ter a palavra de Deus em conformidade com a vontade do nosso Deus. Um outro detalhe interessante que as pessoas perguntam é o seguinte: elas dizem: professor, mas eu tenho visto que a mesma sociedade bíblica brasileira, ela tem diversas versões da Bíblia. Veja, querido amigo ouvinte e querida amiga ouvinte, as sociedades bíblicas, quando elas começaram a fazer as traduções da Bíblia no Brasil, eles perceberam que foram cometidos vários erros de tradução, porém eles tendo o compromisso e a preocupação com Deus de fazer uma versão correta para que as pessoas conhecessem claramente a vontade de Deus e pudessem seguir a Deus de maneira correta. Eles então, quando fizeram as primeiras versões, eles começaram a rever os erros e ir lançando versões melhoradas conforme os pergaminhos mais antigos e corretos que nós temos encontrados nos museus pelo mundo. Desta maneira, eles, na esperança de fazer uma versão que estivesse perfeita na língua portuguesa, no melhor que se possa chegar, eles foram fazendo essas correções. Esse trabalho levou mais de 40 anos, até que no ano de 1992, a Sociedade Bíblica Brasileira, ela fez então a versão RA, revista e atualizada no Brasil. Essa versão foi totalmente atualizada com os pergaminhos que foram encontrados em 1949 nas covas de Qumran, do Antigo Testamento, e também foram atualizados com os textos gregos e não com a Vulgata Latina, que era a Bíblia católica romana, que foi tirada dos textos gregos e assim sofreu alguns erros de tradução. A Sociedade Bíblica atualizou aos pergaminhos mais antigos e próximos dos originais, para que assim nós pudéssemos ter uma versão bíblica o mais correto possível. As demais versões que a Sociedade Bíblica tem feito hoje em dia é porque a Sociedade Bíblica, por não pertencer a igreja nenhuma, ela tem o compromisso de atender todas as denominações. Então, muitas versões têm sido feitas a pedido de outras denominações, mas essas demais versões são versões interpretativas, ou seja, os textos bíblicos de versões como a linguagem de hoje e outras versões que têm surgido nesses últimos dias, elas nada mais são do que interpretações do texto bíblico, ou seja, quando um autor, um pastor ou um teólogo de alguma igreja, de alguma denominação, ele pega o texto bíblico, ele o estuda e ele então escreve o que ele acha e o que ele entende daquele texto bíblico. Logo, as demais versões que não seja a versão RA, todas as demais versões, elas são versões interpretativas. Você não está lendo o que Deus está dizendo a você, você está lendo
o que alguém que leu a Bíblia e deu o seu eu achismo está te transmitindo. Até aqui, nós tratamos de detalhes técnicos a respeito da Bíblia, do seu propósito e origem. Agora então, nós vamos estar abrindo a palavra de Deus para estar vendo o que a Bíblia nos fala a respeito dela mesma. A primeira pergunta que nós vamos nos fazer é: quem inspirou as Sagradas Escrituras? Porque, como já dissemos, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós percebemos que a Bíblia está falando conosco e nós sentimos que é uma mesma pessoa que está falando, dando-nos a entender que, embora 40 homens escreveram, emprestaram a sua letra, mas a pessoa que está ditando e que está falando é a pessoa do nosso Deus, é uma só pessoa. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. O livro de 2 Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16, leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Veja que detalhe interessante. O verso começa nos dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus. Inspiração é como uma pessoa que está escrevendo uma carta enquanto a outra está ditando. Deus falou através de sonhos e visões a muitos homens no passado, a esses 40 escritores, e alguns deles, como Moisés, Deus falou em viva voz, e eles então emprestaram a sua letra, escrevendo aquilo que Deus havia lhes comunicado. Uma segunda pergunta que nós nos fazemos em seguida é: como se chamavam os homens com quem Deus falava através de sonhos, através de visões ou muitas vezes em viva voz? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Leio eu, você acompanha aí na sua Bíblia, e diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Veja que detalhe interessante. A Bíblia nos diz que o nome dos homens que recebiam essas visões, esses sonhos, que ouviam a voz de Deus, que receberam a visita do próprio Deus a falar com eles se chamavam os profetas, aqueles que falavam em nome de Deus. Agora, uma pergunta interessante que nós sempre nos fazemos com isso, e certamente você, meu querido amigo e minha querida amiga que está ouvindo este áudio, já deve ter se feito essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: se Deus ama todas as pessoas, se Deus quer o mesmo bem por igual para todas as pessoas, por que Deus então não falava com todas as pessoas, através de sonhos, através de visão, os seus propósitos? Por que Deus ele falava com o profeta, e depois o profeta escrevia e tinha que falar ao povo os seus propósitos e a sua vontade? Não seria mais fácil se Deus falasse com todas as pessoas? É claro que sim, eu tenho que concordar com você. Agora veja, se Deus é um Deus de amor, se Deus é um Deus de bondade, que quer o mesmo para todos, então isso significa que se Deus falava somente com o profeta e não falava com todas as pessoas, isso significa que existe algo em nós, ou existia algo nas pessoas que impediam e impedem Deus de falar com elas. E assim então Deus, querendo salvar, querendo conduzir, querendo falar com as pessoas, mas tendo esse impedimento que afasta Deus de diante das pessoas, Deus então buscava alguém que não tinha esse impedimento, e esse alguém era o profeta. Deus então comunicava os seus desígnios a esse profeta, e o profeta então transmitia a vontade de Deus para as pessoas, e assim as pessoas poderiam sair daquela situação que as impossibilitava de ouvir a voz de Deus e as permitia agora poder ouvir a voz de Deus e compreendê-la. Você deve estar se perguntando neste momento: mas o que é que nos impede de ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Isaías, o livro do profeta Isaías. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 59,
versículo 1 e versículo 2. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, no versículo 1 e o versículo 2, Deus nos fala qual é o problema, qual é a causa que impede o ser humano de estar ouvindo a voz de Deus e de ter a presença de Deus junto a ele. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele vos não ouça. Veja, querido amigo e querida amiga que está ouvindo, quando nós vivemos no pecado e na iniquidade, Deus não pode se fazer presente na nossa vida. A nossa mente fica embotada pelo pecado e nós não conseguimos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. A mão de Deus está estendida para nos socorrer. O ouvido de Deus está aberto para nos ouvir, mas a questão é que o pecado nos separa e leva para longe de Deus. E o próprio pecado muitas vezes nos afasta de Deus, porque Deus não pode estar conosco quando adulteramos, quando matamos, quando roubamos e quando praticamos aquilo que são as obras do diabo. Uma outra pergunta que as pessoas se fazem é a respeito da utilidade da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119, Salmos, o capítulo 119, o versículo 105. Salmos, o capítulo 119, no versículo 105. Leio eu e você acompanha e diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia não é uma lâmpada que, se faltar energia elétrica na sua casa, você vai abrir ela no meio da sala e ela vai clarear a sua sala. Claro que não. Este verso está escrito em um livro poético da Bíblia, que é o livro de Salmos, e nós temos que entender o que a poesia bíblica quer nos dizer. Está falando a respeito do caminho da salvação. Quando uma pessoa pensa, eu quero me salvar, salvação, igreja, Bíblia. Então a pessoa pega a Bíblia, abre a porta da casa e quando ela vai em direção à rua, ela encontra hoje 36 mil nomes de igrejas. E a pessoa se põe a perguntar, meu Deus do céu, qual de todas essas igrejas será a igreja correta? Qual de todas essas estará ensinando a doutrina em conformidade com a vontade de Deus? Veja bem, você é uma pessoa inteligente, eu também sou. A inteligência nos foi dada por Deus. Em algum momento você já deve ter refletido, Deus é um só, a Bíblia é uma só, a verdade é uma só. Então por que a igreja não é uma só? Por que existem tantas igrejas? Queridos, existe 36 mil nomes de denominações religiosas catalogados pela Ordem das Nações Unidas hoje no mundo. E todas essas denominações, uma ensinando um caminho diferente da outra, e todas dizendo que estão em nome de Jesus e que vieram em nome do nosso Deus. Porém, a Bíblia nos adverte que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Antes de uma pessoa estar adentrando a uma denominação religiosa e estar tendo votos de compromisso de servir a Deus nesta denominação, Deus ele nos adverte que nós deveríamos acender a nossa lâmpada da palavra de Deus e estudá-la, para então saber qual de todos os caminhos que a Bíblia vai iluminar, ela vai nos fazer ver qual de todos estes caminhos realmente será o caminho religioso que está em conformidade com a palavra do nosso Deus. Abra também a sua Bíblia agora, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15, para que você possa ver qual é o único ensino que somente a Bíblia pode nos dar. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 15. Leio eu e você acompanha aí na sua Bíblia e diz o seguinte: E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a
salvação. Veja que detalhe interessante que a palavra de Deus nos diz. Desde a nossa infância, desde a nossa meninice, nós somos instruídos de que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é o único livro, a única biblioteca capaz de nos dar sabedoria para conseguirmos a salvação. Se você, meu amigo e minha amiga, quer conseguir a salvação, quer estar seguindo a Deus de maneira correta, você deve acender a luz da palavra de Deus para você não cair em alguma falsa denominação religiosa e em algum engano doutrinário religioso. Mas se a pessoa viver em uma religião de forma errônea, seguindo uma doutrina errônea, de maneira sincera, ela será sinceramente errada, e sinceramente errada é sinceramente enganada, e sinceramente enganada é sinceramente em pecado, e sinceramente em pecado é sinceramente condenado. Uma outra bênção que a palavra de Deus nos dá, pelo simples fato de estarmos estudando a palavra do nosso Deus neste momento, está relatado em Romanos capítulo 15, versículo 4. Existem 4 bênçãos que todo ser humano, pelo simples fato de estudar a Bíblia, já passam a receber. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Romanos, capítulo 15, o versículo 4. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja que relato bonito. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós somos ensinados a respeito da correta vontade de Deus. E com isso, nós aprendemos a ter paciência diante dos problemas dessa vida. Nós aprendemos a ter também consolação diante das dores e aflições desta vida. E nós aprendemos a ter esperança através das promessas que só a palavra de Deus nos faz. Um outro detalhe interessante que nós devemos levar em conta é as pessoas que têm aparecido desde que o Senhor Jesus veio ao mundo, dizendo que a Bíblia perdeu a sua validade. Por volta do século 7 depois de Cristo, surgiu um homem chamado Maomé, que depois de passar dias dentro de uma caverna isolado, ele disse que recebeu, através de anjos de Deus, anjos vindo do céu, ele disse que recebeu visões nas quais lhe eram ditas que a Bíblia perdeu a sua validade e deixou de ser o livro da salvação e a regra de fé para aqueles que buscam estar um dia no reino dos céus. E então agora ele escreveu o livro dos muçulmanos, o Alcorão. E hoje muitas pessoas, 1/3 da humanidade, segue esta religião. Será que a Bíblia perdeu a sua validade? Porque se a Bíblia um dia teria uma validade que fosse vencer, certamente estaria escrito nela. Vamos ver agora Isaías capítulo 40, do versículo 6 até o versículo 8, para ver qual é o prazo de validade da Bíblia. Será que a Bíblia aspiraria, ela perderia a sua validade no 7º século depois de Cristo? Abra sua Bíblia então, no capítulo 40 de Isaías, o versículo 6 até o versículo 8, é uma conversa de Deus com o profeta Isaías. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a glória da carne como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Veja, Deus nos deixou escrito na sua palavra que a Bíblia, ela é eterna, nunca seria substituída por nenhum outro livro. Nunca Deus enviaria anjos ou daria visões para uma pessoa dizendo que a sua palavra deixou de valer e que agora seriam necessário ter outros livros. Logo, por esse relato bíblico, Maomé
foi um falso profeta. Ele pode até ter tido visão de algum anjo, mas certamente esse não era um anjo de Deus. Nada mais era do que aquele mesmo anjo que apareceu no deserto tentando a Jesus. Satanás, o anjo caído, o grande enganador. O assunto não para por aí. Cerca do ano 1830 ao ano 1835, aproximadamente, um homem chamado Joseph Smith, nos Estados Unidos, ele diz que em uma das suas certas andanças, ele recebeu a visita de um anjo chamado Anjo Moroni. E quando este anjo apareceu para ele, esse anjo tinha um livro de páginas de ouro, que segundo Joseph Smith, o anjo Moroni, este anjo que apareceu para ele, assim como aqueles anjos que deram a visão para Maomé, também disse que a Bíblia havia perdido a sua validade. E aquele anjo disse que de agora em diante, toda pessoa que quisesse se salvar, deveria ler a mensagem do livro de Mormons, que era o livro das páginas de ouro. E então Joseph Smith começa a escrever a tradução daquele livro que aquele anjo, suposto anjo de Deus, assim dizendo o anjo Moroni, estava ali fazendo a tradução. E ele então escreve o livro de Mormons, e de aí surge a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecida como a Igreja dos Mormons. E eles então dizem que a Bíblia perdeu a sua validade e que daquela época para cá, se alguém quer se salvar, eles têm que ler o livro de Mormons. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9, onde nós vamos ver que o Senhor nosso Deus, através dos seus santos apóstolos, já haviam nos advertido que Satanás, ele tentaria aparecer como anjo, ou talvez personificando alguns dos discípulos ou profetas, para tentar dizer que a Bíblia perdeu a sua validade, que o evangelho da Bíblia já não serve e que agora deve-se buscar outro evangelho em outros livros fora da Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 1, o versículo 6 até o versículo 9. Leio eu e você acompanha aí na sua Bíblia, e diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Veja, meu querido irmão e minha querida irmã e amigo que está ouvindo este áudio, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte que Satanás, ele procuraria se fazer passar por anjos e tentar enganar as pessoas, como nós vemos aqui. E Paulo, ele fala: admira-me que algumas pessoas estão passando do evangelho que foi apresentado pela Bíblia, que foi apresentado pelos santos apóstolos e pelos profetas. Algumas pessoas estariam passando desse evangelho para outro evangelho extra-bíblico, ao qual não é outro evangelho, senão que há algumas pessoas que vos perturbam e querem perverter o verdadeiro evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo segue dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, por ordem do Senhor Jesus, ele nos diz que ainda que nós, ou seja, ainda que alguém apareça personificando, tomando a forma dos apóstolos, e isso ocorreu, queridos. Um certo cidadão chamado Allan Kardec, ele diz que recebeu a visita de Paulo, de Pedro e de João, pessoas que já estão mortas. Como pode um morto falar com um vivo? E ele, dizendo que recebeu a visita dessas pessoas, ele disse que essas pessoas afirmam que deveria ser escrito um novo evangelho para a salvação das pessoas, e assim foi escrito o Evangelho segundo Allan Kardec, que segundo os espíritas é a sua regra de fé que substitui a Bíblia. Não foi somente ele, também o livro de Mormons foi passado por Satanás, que se fez passar por anjo vindo do céu, para dizer a Joseph Smith que devia agora ser pregado o novo evangelho do livro de Mormons. E também com Maomé, que recebendo visita de anjos,
Só que esse anjo nada mais é do que o próprio Satanás, que enganou Maomé, que enganou Joseph Smith e que também enganou o Allan Kardec. E neste caso nós temos aí essas 3 denominações religiosas que dizem que a Bíblia foi abolida baseado em visões de anjos e de manifestações sobrenaturais, dizendo então que a Bíblia foi abolida. Mas a palavra de Deus diz que ela é eterna. A palavra de Deus diz que não é para seguir nenhum outro evangelho, ou outro ensinamento, ou outro livro que não seja a palavra de Deus. Por isso podemos afirmar que essas 3 denominações, elas não têm uma origem em Deus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse agora, no capítulo 22, do versículo 18 até o versículo 21. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 até o versículo 21, existe uma repreensão por parte do nosso Deus a todos os seres humanos que querem herdar a vida eterna. No final do livro do Apocalipse, quando é concluída a Bíblia, a palavra de Deus, existem maldições para a vida daqueles que aumentaram e tiram passagens bíblicas, como a Igreja Católica e os Testemunhas de Jeová. Vamos ver aqui Apocalipse capítulo 22, do versículo 18 em diante. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Queridos, o apóstolo João, por ordem do Senhor Jesus, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, deixou escrito na conclusão da Bíblia, na conclusão da palavra de Deus, segundo ordem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, recebendo esta revelação do Senhor Jesus, João, ele nos diz que se alguém aumentar qualquer coisa na palavra de Deus, Deus derramará sobre a vida dessa pessoa, desse líder religioso e desta religião, todas as maldições que existem na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. E existem mais de 300 maldições na Bíblia, porque somente Deus pode abençoar e também Deus pode amaldiçoar. A Bíblia também nos diz aqui em Apocalipse capítulo 22, o verso 19, que se alguém tirar qualquer parte, um ponto, uma vírgula, uma palavra, se a pessoa mudar o sentido do texto bíblico, como fizeram ali os Testemunhas de Jeová, como fez a Igreja Católica, como tem feito muitas religiões fazendo versões bíblicas interpretativas, se alguém fizer isso, Deus tirará parte desta pessoa na árvore da vida, ou seja, esta pessoa, esse líder religioso e as pessoas que pertencem a esta religião, eles não entrarão na cidade santa, eles não receberão a vida eterna. Um outro detalhe interessante, uma pergunta que muitas pessoas se fazem: professor Rivaildo, como que eu sei a forma correta de estudar a Bíblia? Existem diversas religiões, diversas igrejas, todas se dizendo de Deus, todas dizendo que a forma delas estudarem a Bíblia é a forma correta deixada por Deus. Veja, queridos, a Bíblia não só diz o caminho da salvação, mas ela também nos diz como ela deve ser estudada. Uma primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: quantos dias devemos estudar a Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio e vamos ver a resposta que a palavra de Deus nos dá, porque a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia é a boca de Deus falando conosco. Abra a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 19, e vamos ver quantos dias nós devemos estudar a Bíblia. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprendas a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de saber guardar todas as palavras desta lei.
e estes estatutos para os cumprir. Meu querido irmão, minha querida irmã e meu querido amigo, a palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, é o condutor das verdades de Deus, e nós devemos ler a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Mas você deve estar se perguntando: professor Rivaildo, como que eu faço para estudar todos os dias a palavra de Deus? Porque a Bíblia não é como os outros livros, que tudo sobre um assunto é falado em uma página só e detalhado. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós percebemos que ela fala de um assunto e de repente ela já pula para o outro, como que desapareceu a continuidade daquele assunto. Vamos ver então como que o Senhor Jesus nos disse que nós deveríamos ler e estudar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Leio eu e você acompanha, e diz o seguinte: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas quem testificam de mim. Veja, meu querido irmão, amigo e ouvinte, o que o Senhor Jesus nos disse. Ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Está correto, são elas quem de mim testificam. Então veja o detalhe: Jesus nos mandou ler, mas nos mandou também ler examinando. O que é examinar? É quando você estuda por assunto. Por exemplo, hoje o assunto é a Bíblia, qual a sua origem e o seu propósito. E você pode perceber que nesta biblioteca de 66 livros, que é a palavra de Deus, ela fala tudo ao seu respeito, mas esse tudo não está em um só lugar. Ao examinar, nós percebemos que o verso que fala que a Bíblia foi inspirada por Deus está em 2 Timóteo 3, verso 16. O verso que fala que os homens que recebiam as visões e ouviam a voz de Deus se chamavam profetas foi parar em Hebreus capítulo 1, verso 1. O versículo que fala que os nossos pecados e iniquidades é o que impede Deus de falar conosco e de estar conosco foi parar em Isaías 59, versículo 1 e 2. O verso que fala que a Bíblia é a luz que ilumina o nosso entendimento para conhecer a verdade e o caminho correto de Deus foi parar em Salmos 119, versículo 105. O verso que fala que a Bíblia é o único livro que nos ensina o caminho correto da salvação foi parar em 2 Timóteo 3, verso 15. O verso que fala que nós recebemos ensinamento, consolação, esperança, ele foi parar em Romanos, capítulo 15, versículo 4. O verso que fala que a Bíblia durará eternamente, ele foi parar em Isaías capítulo 40, versículo 6 ao versículo 8. O verso que fala que nós não devemos estar seguindo religiões ou evangelhos que se baseiam em visões de anjos e em outros livros que não sejam a Bíblia, foi parar em Gálatas capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Apocalipse, capítulo 22, do verso 18 ao verso 21, nos fala das maldições que Deus derramará sobre a vida de líderes religiosos e de religiões que estão fazendo versões bíblicas alteradas e adulteradas, aumentadas ou faltando partes. O verso que fala que nós devemos ler a Bíblia todos os dias foi parar em Deuteronômio, capítulo 17, verso 19. E olhe que interessante, o verso que diz que nós devemos examinar a Bíblia, ele foi parar em João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Você pode perceber, meu amigo, que o Senhor Jesus falou para nós examinarmos, e examinar é por assunto, então nós devemos buscar todas as partes desse assunto, e quando nós juntamos todas essas partes, como nós fizemos agora, então é montado um quebra-cabeça sobre um tema, sobre uma doutrina bíblica, e assim nós podemos ter uma visão correta e completa a respeito do assunto. E você deve estar se perguntando: professor Rivaildo, quem foi que lhe disse que é para examinar por assunto e que as partes desse assunto estão um pouco aqui, um pouco ali, espalhados em toda a Bíblia? Querido amigo e querida amiga que está nos escutando, foi a própria Bíblia quem deixou essa regra, e a Bíblia é a boca de Deus
falando conosco. A Bíblia é a palavra de Deus. Logo, Deus, ele não só inspirou e ordenou que a sua palavra fosse escrita, mas o nosso Deus, ele deixou o método ao qual nós devemos estudar a sua palavra. Se todas as pessoas tivessem estudado a Bíblia da maneira como nosso Deus disse e como nosso Deus deixou pré-escrito na sua palavra, então haveria uma só igreja, uma só doutrina e uma só verdade. O motivo pelo qual existe essa bagunça religiosa e essa grande variedade de igrejas é porque muitas pessoas não querem estudar a Bíblia como Deus determinou e ensinou, e eles querem estudar da maneira como eles acham, para ensinar aquilo que eles querem ou para usar a Bíblia para os seus propósitos egoístas e humanos. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 28, do versículo 9 e o versículo 10. Isaías, capítulo 28, no versículo 9 e o versículo 10, Deus, através da sua palavra, nos deixa claro que essa é a maneira correta de estudarmos a Bíblia. Isaías, capítulo 28, verso 9 e verso 10. Leio eu e você acompanha aí na sua Bíblia, e diz o seguinte: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. E onde está tudo isso? Um pouco aqui, um pouco ali. A palavra de Deus diz que Deus quer nos ensinar o seu conhecimento. Deus, ele quer nos fazer entender o que foi revelado aos profetas. Mas como que nós vamos entender as doutrinas bíblicas, a vontade de Deus e os seus propósitos para a nossa vida? É muito simples. Deus, ele está nos dizendo que nós devemos ler a Bíblia todos os dias, devemos examinar por assunto e buscar um pouco aqui, um pouco ali, em toda a palavra de Deus, todas as partes desse assunto. E assim, quando nós entendermos todas as partes desse assunto, nós vamos então saber o conteúdo completo a respeito de uma doutrina. E essa é a vontade de Deus para todos nós. Até aqui nós estudamos sobre a Bíblia, como ela surgiu, qual é o seu propósito e como nós devemos estudá-la. Um dos temas principais dos quais nós vamos ver nesta série que estamos tendo de estudo da palavra de Deus é a origem do mal e do pecado. Se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus criou tudo perfeitamente, então vem uma pergunta natural no ser humano: da onde surgiu o mal? Da onde surgiu o pecado? Você quer saber a resposta desta pergunta, de onde surgiu o mal e o pecado? Mas que pergunta é essa que eu estou lhe fazendo? É claro que você quer saber sobre a origem do mal e a origem do pecado. Então não perca o próximo tema desta série de estudos bíblicos, que será o tema intitulado A Origem do Mal e do Pecado. E lembre-se sempre de viver segundo o que a Bíblia ensina, porque a voz é nossa, mas a palavra é de Deus.